A reforma administrativa é a reforma trabalhista dos servidores públicos. Os servidores públicos não podem ser comparados a nenhum outro segmento de trabalhadores do setor privado. Por quê? Porque são diferentes mesmo. E a principal diferença é que o servidor público trabalha para produzir bens públicos, portanto, bens que não geram lucro e nem devem e nem podem gerar. Por quê? Porque eles estão ali sendo produzidos para atender às necessidades sociais. Eu sou professora Graça Druck, professora da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA, uma longa trajetória aqui dentro do Departamento de Sociologia, especialmente minha área de pesquisa é Sociologia do Trabalho. Tenho pesquisado mais recentemente sobre o teletrabalho no serviço público e nas universidades federais. Existe um processo, especialmente a partir dos anos 90, do início dos anos 90, em que tem o projeto neoliberal no Brasil implementado efetivamente, de forma mais sistêmica. E uma das transformações mais importantes foi exatamente do Estado, da reestruturação do Estado. E isso se deu de várias formas, desde os processos de privatização de setores e empresas públicas e do processo de reforma do aparelho de Estado, com a reforma feita em 1995, que depois gerou a Emenda Constitucional de 98, que é uma reforma administrativa talvez das mais radicais na história de todas as reestruturações que o Estado brasileiro sofreu, dentro bem dos moldes neoliberais. Ou seja, uma reforma que atende a uma transformação que o Estado e os Estados em geral, especialmente no caso brasileiro, sofrem em termos de uma forma de gerir, de constituir a gestão e a organização do trabalho no serviço público em geral, que tem como inspiração a lógica empresarial. Ou seja, um dos processos que mostra essa neoliberalização do Estado é assumir a perspectiva privatista, não só no campo da venda, né, das empresas estatais, mas no campo do serviço público propriamente dito. E essa é uma forma que se dá com várias dimensões. A reforma do governo Fernando Henrique, lá dos anos 90, ela redefiniu todos os segmentos, todos os setores. Ela redefiniu, inclusive, o próprio estatuto do servidor público, né, estatutário. Ela redefiniu as formas de terceirização do serviço público, né? Ela liberalizou, que ela criou todo um segmento, aí, um setor em que são atividades públicas, mas não geridas pelo Estado, não geridas pelo serviço público, portanto, elas são intermediadas por formas mais diversas de terceirização, né? Uma delas que cresceu muito durante todas essas décadas, que foi o uso das organizações sociais, especialmente na área de saúde, e que é uma forma de terceirização, e, ao mesmo tempo, um processo em que há sempre uma tentativa, desde aquela primeira reestruturação, lá dos anos 90 até os dias de hoje, alterar radicalmente o estatuto do servidor público estatutário, propriamente dito. Aquele que entrou para o concurso público, né, e que tem estabilidade e que, portanto, tem uma regularidade, né, na sua profissão, na sua função, no seu trabalho, e isso tem impactos fortes no campo dos serviços públicos prestados. Então, o que me parece é que a gente vem, desde daquela época, sofrendo esse processo de transformação do Estado. Mesmo tendo alterado em conjunturas diferentes aí de governos com um espectro mais progressista, mais de esquerda, não houve nenhuma contra-reforma àquela, no sentido de criar um outro tipo de concepção de Estado, ou seja, o Estado continuou sendo pensado como um Estado gerencialista, como um Estado em que a mesma lógica da redução de custo, da produtividade que está lá no setor privado, passa a ser incorporado dentro do serviço público. A gente teve, durante o governo Bolsonaro, exatamente no período da pandemia, inclusive, a proposta de uma emenda constitucional, a PEC 32, defendida com unhas e dentes, especialmente pelo Paulo Guedes, né, na época, e que gerou
uma mobilização muito grande a nível nacional e acabou sendo arquivada, não conseguiu ser votada. Houve várias frentes que foram constituídas de mobilização, isso foi muito importante, tanto no âmbito do parlamento, com a frente parlamentar, né, de defesa do serviço público, e de mobilizações nacionais, né, das instituições nacionais e locais que representam os servidores públicos do Brasil. Teve várias manifestações, né, nacionais, locais, teve manifestos, teve abaixo-assinado, ou seja, teve uma pressão também muito grande sobre o próprio parlamento e inviabilizou a votação da PEC 32. Passado esse processo, entrou o novo governo, a eleição do governo Lula, que começa lá em 2023, e o que a gente vê de lá para cá são dois movimentos, eu diria muito resumidamente. Um movimento que é uma nova PEC no âmbito do parlamento, proposta pelos setores mais da direita, né, do centrão da direita, ou mesmo da extrema-direita, que é uma reprodução do que foi a PEC 32, ou seja, é um processo de pensar o Estado como empresa, né, pensar o Estado como aquele que oferece serviços e que os servidores que constituem esse aparelho são servidores que vão disputar entre si, que precisam ser estimulados, né, para produtividade, para alta produtividade. Então, toda uma lógica empresarial que estava lá nos anos 90, que estava na PEC 32 e está na PEC 38. E, mais uma vez, a questão fundamental é a questão da estabilidade. A discussão está em curso, ela não foi retirada ainda da votação dentro do Congresso, mas eu acho que ela está inviabilizada, pelo menos conjunturalmente, por conta do processo que se abre esse ano de eleições. Por outro lado, o segundo movimento, e é esse que me preocupa mais, é como que se observa uma certa continuidade no tipo de lógica, no tipo de concepção de Estado e de reestruturação do Estado brasileiro no período atual, mesmo através do governo Lula. Foi criado o Ministério de Gestão e Inovação, que todo mundo conhece, já negociamos com o Ministério nas greves, né, na última greve. E esse Ministério tem feito, tanto através da ministra como dos seus técnicos, né, feito manifestações, ora criticando a PEC 38, mas, ao mesmo tempo, encaminhando um conjunto de políticas que tem níveis diferentes, vamos dizer assim, de normatização, que, na minha opinião, mantém a mesma concepção que está no âmago das reformas administrativas. O que é isso? É, fundamentalmente, a lógica em que é preciso pensar em termos de programas, como tem o Programa de Gestão e Desenvolvimento, o PGD. É um programa proposto lá no governo Bolsonaro e que o governo atual não retirou, manteve com algumas alterações pontuais, mas ele tem uma questão, e dentro do Programa de Gestão e Desempenho ele tem a questão das normas para o teletrabalho, como que o teletrabalho deve ser implementado dentro das universidades, dentro do serviço público em geral. É a lógica do produtivismo, da redução de custos, do desempenho, das avaliações de desempenho, do estímulo à produtividade a partir de bônus, a partir de medir, inclusive, né, as atividades do servidor público. Então, a gente observa que está ainda em pauta, né? Está ainda funcionando o mesmo tipo de concepção que é de um Estado tipicamente neoliberal. Para fechar ainda essa questão, nenhuma medida tem sido tomada em relação à questão da estabilidade. E o que eu quero dizer com isso? Que a estabilidade do servidor público ela vem acabando na prática há algumas décadas, desde a reforma dos anos 90. Como que ela vem acabando? Ela vem acabando com a substituição crescente do servidor estatutário por contratos precários. Contratos por tempo determinado, terceirizados, contratos CLT, estágios. Tem N modalidades que mais crescem hoje no serviço público, em termos de números, são exatamente esses servidores que têm esse tipo de contrato precário.
em relação aos trabalhadores estatutários. Então, isso aí, portanto, já é, na prática, o fim da estabilidade do servidor. Todas essas reformas, as que estão em curso, né, dentro do serviço público, ou aquelas que querem formalizar através da mudança da Constituição, né, com emenda constitucional, elas têm a mesma motivação. Se tu lê, inclusive, os argumentos, tanto dos documentos da proposta de emenda constitucional lá da 32 ou agora da 38, os argumentos são os mesmos. É reduzir custo, reduzir, portanto, o custo da força de trabalho dentro do serviço público. E ela tem uma questão que já aparece isso, de fato, né, nas pesquisas que a gente tem feito sobre como é que evoluiu as condições de trabalho do serviço público, do servidor público em geral. E aí eu estou falando do servidor público que está lá dentro de todos os níveis federativos, né? O servidor público federal, o servidor público estadual e municipal. Diga-se de passagem, é importante que se saiba que 56%, por volta disso, dos servidores públicos existentes no Brasil estão nos municípios. E são exatamente esses servidores que ganham menos, que estão lá na ponta, na educação e na saúde, fundamentalmente. Nas pesquisas que a gente vem desenvolvendo, tem se mostrado a evolução de um processo de precarização crescente desse trabalho no serviço público, com a subtração de direitos mesmo. Como é que se dá essa retirada de direitos? A retirada de direitos se dá em função de que tu tem esse processo que eu acabei de falar anteriormente, da substituição do servidor estatutário por contratos precários. Então, e cada contrato precário, tu tem uma situação em que direitos menores, né? Menos direitos. Essa é a regra. E nesse sentido, é como se os servidores temporários, CLT, terceirizados, né, de OS, né, de organizações sociais, essas várias modalidades, tanto de terceirização como de contratos precários, eles, embora sejam servidores públicos, eles são, porque a atividade deles é prestar serviço público, é produzir bens públicos, mas são mal remunerados, não têm nenhuma garantia de permanecer no emprego, têm contratos por tempo determinado. No âmbito da saúde, a coisa é tão grave que tem gente que trabalha sem contrato, ou seja, sem nenhuma formalização. Isso no campo da saúde, especialmente nas áreas municipais do SUS, né, do nosso Sistema Único de Saúde. Assim como a reforma trabalhista de 2017, né, retirou direitos, arrebentou com um conjunto de frágeis direitos ainda, né, se a gente pensar o que é a CLT no Brasil, mas ainda assim tu tinha um sistema protetivo do Estado brasileiro em termos de direitos trabalhistas e sociais. Com a reforma trabalhista, isso foi retirado. O grande argumento do empresariado e todos os defensores da reforma era que ela criaria empregos. E ela não criou. Nós estamos hoje com todo mundo fala com a voz muito grande, muito empolgada, que nós temos os menores índices de desemprego e tal no Brasil, né, dos últimos tempos. Mas veja, no caso do Brasil, nós temos, na realidade, um índice de desocupação, que é diferente de desemprego. É porque o IBGE, inclusive, que faz o cálculo disso, mudou, né, a metodologia e o conceito. Então, desocupado e desempregado são coisas diferentes, assim como ocupado e empregado são coisas diferentes. O empregado é aquele que tem algum contrato formal de trabalho, em geral com cobertura social. O ocupado são todos que trabalham, mesmo em condições precárias, na informalidade, no caso dos entregadores de aplicativo, que são considerados autônomos, mas que na realidade são trabalhadores, né? Ou seja, então o que cresce no Brasil é essa ocupação, a ocupação sem direitos, a ocupação sem proteção social. Agora nós estamos em uma situação em que, eu diria assim, nós vamos chegar, se isso for aprovado, nós vamos chegar no auge da reforma trabalhista de 2017, que é o que está sendo discutido
e para ser definido pelo Supremo Tribunal Federal, STF, que tem tomado decisões e julgamentos todos contra o trabalho, contra os trabalhadores, né? Tem disputado, inclusive, com a Justiça do Trabalho e os tribunais do trabalho, assim como o Tribunal Superior do Trabalho, os julgamentos e decisões, e está passando por cima, muitas vezes, de decisões do Tribunal Superior do Trabalho, contra os trabalhadores, e agora está para ser definido a liberalização total da pejotização, ou seja, da transformação dos trabalhadores em empresas de si mesmos. Então, de fato, o que nós estamos vivendo é que essas reformas trabalhistas, chamada, no caso do serviço público, de reforma administrativa, ela atinge diretamente o servidor público. E essa é uma questão fundamental, né? Porque ao atingir o servidor público, atinge o serviço que ele presta e, portanto, tem um impacto direto e imediato sobre o conjunto da sociedade que usa, que precisa desse serviço. E aí nós temos uma situação de um paradoxo, porque quanto mais precário o trabalho, em geral, inclusive dos trabalhadores do setor privado, mais precisa de serviço público, certo? Porque não tem padrão de renda, não tem emprego certo, né? Não tem uma proteção social minimamente decente, então vai precisar mais ainda do serviço público, de saúde, educação, de assistência, etc. E os impactos que a gente vai ter a partir da reforma é menos serviços sendo oferecidos e cada vez mais precários esses serviços, dadas as condições que os trabalhadores do setor público vêm sofrendo, né, em termos de precarização. A PEC 38 tem um conjunto de pontos, de propostas e tal, que são todos muito importantes, mas tem alguns que são chave. Então, por exemplo, está na PEC 38, no texto, inclusive, da PEC 38, o artigo 28A, que é fazer o quê? Transferir, generalizar o arcabouço fiscal, teto de gastos, né, que agora chama-se arcabouço fiscal, para os estados e municípios. Nós temos isso para o governo federal, né, para o estado no âmbito federal. Então, vai agora gerar isso para os estados e municípios também. Agrava mais ainda, portanto, o limite que está dado para a implementação de políticas públicas, de políticas sociais, né, chamados gastos sociais. Porque toda a discussão aí do arcabouço fiscal é essa, né? É uma discussão que diz que o governo precisa equilibrar as contas públicas, portanto, é ajuste fiscal permanente. Esse ajuste fiscal vem também desde os anos 90, lá do governo Fernando Henrique Cardoso. Toda a discussão é que o grande problema é a crise brasileira, uma crise do Estado, era uma crise fiscal, e que, portanto, para corrigir, era o quê? Reduzir os gastos. Nenhuma linha, nenhum limite ao gasto maior, ao custo maior que o Estado brasileiro tem, que é a dívida pública, a transferência de recursos públicos para as instituições financeiras. Aí não tem nenhum limite. E essa dívida, nós temos vários dados sobre isso, né? O pessoal da auditoria da dívida tem produzido muita coisa sobre isso, mostra que ela só cresce, ela não tem como diminuir, porque é um processo, né, de especulação financeira em cima dos juros, então ela não tem como diminuir. E ela não diminuiu nunca, nem da época do Fernando Henrique até os dias atuais. Ao contrário, ela aumenta. Então, tu tem um Estado também capturado pelo sistema financeiro, pelo mercado financeiro, que impõe essa dinâmica. E isso tem, evidentemente, ocasionado essas reformulações todas do Estado. E aí, né, mais recentemente, na PEC 38, ainda tem uma questão que a imprensa, a grande imprensa corporativa, tem contribuído, que é justificar que a PEC 38 viria para moralizar os benefícios, os privilégios, os altos salários, né, dentro do serviço público. E isso é um negócio pouco sustentável, né, porque quando tu pega os dados, as informações, os estudos, as pesquisas, enfim, que a gente mostra, que mostram que, por exemplo, nós temos hoje 62% dos servidores, estou falando dos federais agora, só dos federais, 62% dos federais ganham até R$7 mil, diante de médias salariais de 4.850 de servidores estaduais, né? Para o Estado, a média salarial, aí, média, hein? De 4.850. E entre os municípios, a maior parte dos servidores municipais, a média é de R$2.800.
Então, quando tu vai nesses dados das pesquisas, tu vê que essa história, essa conversa de que os pendurucalhos e os altos salários, etc., para limitar, tudo bem, tem que limitar mesmo, tem que acabar, né? Especialmente dentro do Poder Judiciário, que é onde estão os salários mais altos, onde são os pendurincalhos maiores, os benefícios maiores, etc., etc. Tudo bem, tem que redefinir isso tudo, porque há uma desigualdade muito grande também, né, entre os servidores dos três poderes. Então, isso é uma questão que está posta lá na PEC 38. E mais, com um tipo de proposta de avaliação de desempenho dos servidores públicos, que consta no Programa de Gestão e Desempenho, que o atual governo continua propondo, que é uma avaliação exclusivamente individual. Esse Programa de Gestão e Desempenho, ele não é obrigatório, mas ele é por adesão. Mas a adesão é individual. Individual, que eu digo, é a instituição, dentro da instituição, o setor pode aderir individualmente, e dentro do setor o indivíduo, o servidor, que ele vai ter que assinar, ele individualmente, um termo de adesão. Ou seja, um comprometimento e uma estrutura toda individualizada. Quando o serviço público, na sua essência, é um serviço de cooperação coletiva. Não tem como exercer função pública em nenhuma área, nem na saúde, nem na educação, em nenhuma área. Tu tem como exercer um serviço público individualizado. E é por isso que tu também não pode cobrar produtividade e desempenho individual dos servidores públicos. Porque não é assim que funciona. Só funciona através da cooperação. Essa tem sido assim, a característica fundamental e a diferença fundamental de quem está no serviço público e quem está no setor privado. Isso tem, evidentemente, um impacto, né, enorme para o conjunto da sociedade que utiliza o serviço público. Por quê? Porque quanto mais precário as condições de trabalho, as formas de contrato, esse processo todo de instabilidade, né, que se tornou permanente através das diferentes formas precárias de contrato, isso tem um resultado imediato na prestação do serviço público e, portanto, é um problema público, é um problema social. Por isso que eu sempre digo, vou fechar com isso, eu acho que a discussão toda sobre o serviço público, a reestruturação, as reformas, o investimento, as políticas públicas, esse debate todo mais geral sobre o arcabouço fiscal, a crise fiscal e essa lógica neoliberal, não é uma questão só para Andes, nem uma questão só para a FASUBRA, nem uma questão só para as instituições sindicais de representação do serviço público. É uma questão para o conjunto da sociedade.